Alunos, vamos fazer uma breve reflexão aqui sobre a tabela periódica, tá certo? Nós vamos estudar um pouquinho mais profundamente ela. E observem aqui esse homem, esse aqui é Carl Sagan, é um físico que eu sou super fã dele. E ele disse o seguinte, gente: o nitrogênio em nosso DNA, o cálcio em nossos dentes, o ferro em nosso sangue, o carbono em nossas tortas de maçã foram feitos nos interiores de estrelas em colapsos. Somos feitos de material estelar. Tá vendo aí, gente? Então, tudo que nos rodeia é extremamente magnífico. Por quê? Porque todos nós viemos do meio. Todos nós viemos na grande explosão do Big Bang. Tudo era condensado, né? Tudo era compactado. E hoje existe a expansão de tudo isso que a gente vê. Né? Então, o hidrogênio que tem lá no Sol tem dentro de mim também, tem dentro da maçã também, né? Então, o ferro, que é responsável, por exemplo, por sustentar uma cadeira, também existe no meu sangue, né? Então, o cálcio, né, que tá ali no sol, o cálcio, no sol não, gente, desculpa, o cálcio que tá ali na areia, né, que vai lá na minha folha, na folha da planta, vai ser absorvido também pelos meus dentes, né? O sódio, o sal que está lá no mar. Então, aquele sal que está lá no mar vai vir ajudar também nos processos das minhas células, do meu coração. Então, tudo é interligado, tudo. Todos somos interligados. E olha aí que imagem interessante, né? Que eu acabei de falar, nós somos, literalmente falando, gente, nós somos estrelas, nós somos partes das estrelas do Sol. E nós temos de quê? Tudo que tem um ambiente no universo está em nós, né? Olha aqui que interessante. 3,3% de nitrogênio, 9,5% de hidrogênio, 18,5% de carbono e 65% de oxigênio. Gente, esse aqui é Dmitry Mendeleev, certo? Dmitry, como eu citei nas aulas presenciais, ele foi o responsável pela organização da tabela periódica, como a gente conhece, né? Por que ela é disposta daquela maneira, né? Por que hidrogênio ocupa a primeira posição e lá do lado oposto, na segunda posição, está o hélio, né? Por que foi escolhido o próton para classificar a posição dos elementos? Tudo isso veio de quê? De um sonho que Mendeleev teve. Ele teve um sonho, né? E esse sonho ele fez o quê? Ele destrinchou a organização da tabela periódica. Porque vamos imaginar o seguinte, que ao longo de muito tempo as pessoas foram descobrindo os elementos químicos e esses elementos químicos eles tinham que ter o que? Uma organização. E se foi se fazendo diversos tipos, né, de organização, de tentativas, certo? Olha aqui, por exemplo, esse modelo, né? Esse aqui foi um dos tipos, né? Porém, o que se encaixou mais foi o de Dmitry Mendeleev. Por quê? Porque ele inclusive, olha que interessante, quando ele encontrou a maneira dele organizar a tabela periódica, ele disse que ele deixou espaços vazios, como por exemplo o galho. Galho é um elemento químico e ele deixou o espaço vazio do galho. Ele disse: olhar que vai ser descoberto outro elemento químico e vai se encaixar aqui. Tá certo? Então, ele sabia o quê? Ele sabia que a natureza obedecia a critérios. E ele sabia que o critério daquele local ali existia. E existia o elemento daquele lugar ali. Muito interessante. Esse aqui é o Lorton Mayer. E o que ele fez? Ele procurou calcular o número atômico dos elementos. Até então, eram descobertos 63 elementos, gente. E ele fez o quê? Ele mostrou que existia uma relação periódica entre o volume atômico e a massa atômica. E tá aqui os critérios que ele usou, tá vendo? Que foi o que eu tava falando vocês, né? Esse critério aqui é o da massa atômica. Ou seja, ele juntava prótons e nêutrons para chegar a um cálculo
e encontrar uma posição. Só que esse não foi o método escolhido que deu mais certo. O método que mais certo foi o de Mendeleev. Tá certo? Mendeleev, gente, ele, como eu disse a vocês aqui, eu até já falei sobre isso, né? Deixou os espaços vazios porque posteriormente iam ser acrescentados e ele previu, né? Ele deixou a previsão de que o gálio, né, que eu tinha falado, o escândio e o germânio iam ser descobertos, certo? E esse aqui é o elemento Mendeleev, que é o que é em homenagem a ele, tá vendo? Olha que interessante, a gente vê aqui, ó, MD, né, de Mendeleev, tá certo? 101 é o número atômico, ou seja, o número de prótons e, consequentemente, também o número de elétrons, certo? Aqui, ó, a massa atômica, né, 258, e aqui, ó, do lado de vocês estão vendo, 2, 8, 18, 32, 31, 8, 2, né? Eu já expliquei a vocês que é o quê? É a distribuição eletrônica dos elétrons, né? Vejam, gente, aqui é a maneira que a nossa tabela periódica é organizada. Então, ela é organizada, gente, em 7 períodos, tá certo? Primeiro, segundo, até o 7º. Vocês estão vendo aí esse destaque em azul e vermelho? Esse localzinho aí é como se você fizesse um clique e abrisse essa janelinha aqui. Essa janelinha significa o quê? Que eles estariam aí nesse local, só que a tabela ia ficar muito longa. E didaticamente seria meio ruim a gente andar com uma tabela grande, sabe? Então é como se fosse uma organização apenas didática, para a gente conseguir ter ela numa folha. Só isso, certo? Olha aqui, as famílias, né? A gente viu que tem quantos períodos? 7, né? Os períodos são na horizontal e as famílias na vertical. Então, nós temos primeiro aí em destaque em cinza, o número 1, né? Que é o hidrogênio, que é um elemento extremamente diferenciado. Então, ele possui sua própria família, né? Aí nós temos a família dos alcalinos terrosos, metais alcalinos terrosos. Aí temos latanídeos, acnídeos, né? Que é o que eu falei que a gente dá como fosse o clique e abrisse. Metais de transição, família do boro, família do carbono, família do nitrogênio, calcogênios, halogênios e gases nobres. Gente, o lindo, maravilhoso hidrogênio que eu falei para vocês. Gente, o hidrogênio é um gás, certo? Ele é o número 1 da nossa tabela periódica. Ele tem um elétron e um próton. Tá aí a representação dele, tá certo? E ele, né, se for colocado em condições ideais, você vai ver ele refletindo nessa cozinha roxa. 70% de toda a massa do universo, 70%, gente, é muita coisa. É só gás hidrogênio, certo? Nosso corpo, tudo em nós só é sustentado por causa do hidrogênio. É como se o hidrogênio fosse uma colinha que cola os átomos para organizar as moléculas e assim chegar a toda a estrutura que somos, tá certo? Muito incrível. Gente, olha aqui, ó. Eu falei do hidrogênio, vamos falar um pouquinho dos metais. Os metais, eles são bons condutores de eletricidade, ou seja, se você pegar um metal e encostar numa tomada, você vai levar ou um choque ou você vai morrer. Muito provavelmente você vai morrer, porque eles são bons condutores de eletricidade, né? Eles conduzem calor também, ou seja, se eu colocar um garfo lá no meu macarrão para mexer e deixar o garfo lá, o que vai acontecer? Vai esquentar, eu vou consequentemente queimar minha mão. Eles conseguem formar fios, né? Por isso que nós temos o que? Os fios de alta tensão, fios que formam joias, né? Eles possuem um brilho, né, metálico e também você consegue modelar, né? Dar uma forma aos metais, certo? Os gases nobres, eles têm uma característica interessante. Todos os gases nobres, eles têm na sua última camada de valência, que eu já expliquei a vocês, né? O que seria a última camada de valência? Seria a última camada do átomo. Então, os elementos químicos, eles se juntam, porque eles têm uma teoria, é chamada de teoria do octeto, regra do octeto, que seria o quê? Todos os elementos da tabela periódica, eles querem ser iguais aos gases nobres.
Os gases nobres, eles têm 8 elétrons na sua última camada de valência e eles não se misturam com nenhum outro elemento. Eles são encontrados isolados na natureza. Retirando apenas o hélio, que tem 2 elétrons na sua última camada, mas só lembrando que ele só tem uma camada, e essa uma camada que ele tem só comporta 2 elétrons, então ele já é perfeito, ele não se mistura também. Os outros que estão ali, vou mostrar a vocês aqui na tabela periódica, né, a posição deles aqui, cadê? Aqui, ó, tá vendo? Gases nobres, aqui na 18, tá vendo? No caso aqui em cima, vai ficar o hélio, né? E aí xenônio, radônio, os outros gases nobres. Então, esses gases nobres, gente, eles têm o quê? Essa característica, eles são completos. Todos os átomos possíveis de ter na última camada eles já têm, então eles não se misturam com mais nenhum átomo. Então, todos os outros da tabela periódica, eles são incompletos. Então, eles necessitam fazer ligações eletrônicas covalentes, né, as ligações químicas. E essas ligações químicas são realizadas como? Compartilhando, cedendo, perdendo, ganhando elétrons na última camada de valência. Através de quê? Da justa teoria do octeto, a regra do octeto, que todos os átomos querem ser como os gases nobres, né? Nobre vem de realeza, né? E eles são... Foi descoberto em 1962 que o xenônio não era inerte. Inerte, gente, é como se eles não tivessem muitas modificações. Isso é um assunto bem complexo se você estudar no terceiro ano, tá certo? Eles correspondem a 1% da atmosfera terrestre, né? A configuração eletrônica deles, como havia dito, está esmiuçada, né? Em SPS, né? Mas, como eu disse a vocês, 8 elétrons na última camada de valência, tá certo? E, como eu disse, são de forma isoladas, tá certo? Gente, vou falar um pouquinho com mais profundidade para vocês sobre o nitrogênio, certo? Esse elemento químico maravilhoso. Na verdade, todos os elementos químicos são maravilhosos, tá certo? Então, o nitrogênio, gente, vocês estão vendo aqui, ó. Aqui é a posição dele, tá certo? Ele é o quê? Ele é do segundo período na família do nitrogênio, tá certo? Então, a posição que ele ocupa na tabela periódica vai ser o quê? Do nitrogênio. Observem que aqui tem o B de boro, né? O C de carbono, o N de nitrogênio, o O de oxigênio. E esses aqui justamente vão corresponder ao nome dessas famíliazinhas que estão abaixo dele. No caso, a nitrogênio é a primeira, né? Aqui vocês estão vendo que o nitrogênio possui 7 prótons, tá vendo 7 aqui, ó? Isso significa o que também? Que ele possui 7 elétrons, certo? 7 elétrons. Aqui 14,007 é a massa atômica. Algumas características do nitrogênio. Gente, o nitrogênio é muito interessante. Muito interessante. O seu nome em grego significa sufocar, ou seja, se você entrar num local que tem muito nitrogênio, você vai ficar sufocado, tá certo? Ele é um gás incolor, ou seja, ele é invisível, tá vendo, gente? Ele é inodor, não tem cheiro, né? Tanto não existe o cheiro do ar, o ar não tem cheiro, né? Ele é insípido, ou seja, não tem gosto, é inerte, né? Não participa da combustão, ou seja, por exemplo, o oxigênio é um gás super importante para quê? Para a combustão. Então, por exemplo, se eu acender uma vela, ela fica acesa aqui até acabar. Mas se eu acender uma vela e tampar com um copo, ela vai o quê? Vai acabar, porque acaba o oxigênio, e o oxigênio é quem alimenta o fogo, tá certo? Então, só que o nitrogênio não faz parte desse processo. Aqui a temperatura de condensação, né, que é menos 196 graus, que ele vai ficar líquido, né, e a solidificação que ele vai ficar sólido é menos 210 graus Celsius. Gente, o nitrogênio, como eu havia falado para vocês, ele está aqui na atmosfera, né? O que é a atmosfera? Tá vendo essa camada de ar aqui em cima da Terra, né? São os gases, e nesses gases
O nitrogênio é o mais abundante, ou seja, ele é 78%, é quase 80% do ar que da atmosfera é feito desse gás chamado nitrogênio, certo? Apenas 21% é de oxigênio, 1% é de gás carbônico e 0,03% são os gases nobres, que eu tinha falado para vocês anteriormente. Ele é o 7º elemento mais abundante na Via Láctea, tá certo? Então, essa Via Láctea, que é onde está situada o nosso sistema solar, ele é o elemento 7º lugar mais abundante, certo? Só lembrando que em primeiro lugar é o hidrogênio, né? Olha que características interessantes sobre o nitrogênio. Gente, como é apaixonante. Gente, a indústria usa o nitrogênio, olha que coisa incrível, para a fabricação de amoníaco, tá certo? Ácido nítrico, que é utilizado em várias reações, olha, na produção de fertilizantes para o solo, né? Nitroglicerina. Gente, a nitroglicerina é a base para fazer a dinamite. A nitroglicerina, a temperatura ambiente, ela borbulha, como se estivesse sendo aquecida. Só que ela não está sendo aquecida, né? Sai, gatinha. O nitrogênio também é utilizado, gente, pela indústria. A indústria química, né? Para quê? Olha aqui como eu disse, né? Na fabricação, gente, de medicamentos cardiovasculares. Então, os medicamentos cardiovasculares como isosorbida, isordil, que eu conheço bem lá no meu setor de trabalho, quando eu trabalho em outro lugar, tem muito isso, né? Então, esses fármacos são feitos, produzidos a partir do nitrogênio, tá certo? Olha aqui que coisa interessante. Gente, o nitrogênio, sai gatinha, o nitrogênio, ele foi utilizado durante a Segunda Guerra Mundial, tá certo? Como eu disse a vocês, ele é um gás sufocante, né? Então, o que que acontece? Essa marca Zibron B era o que? Era o gás que era utilizado nas câmaras de gás para matar os judeus sufocados, né? Então, eles pegavam as pessoas durante a Segunda Guerra Mundial, colocavam dentro de câmaras, para quê? Aí colocavam o Zibron B, né? Que era o gás, esse composto aí feito a partir do nitrogênio. Para quê? Para matar as pessoas sufocadas. Vocês estão vendo aqui, ó, as latas que foram encontradas, né? Pelo grupo dos aliados, que foram as pessoas que derrotaram os alemães, né? E aqui vocês estão vendo o aspecto visual, né? Do material que eles colocavam para ali para eles aqueciam um pouquinho, né? Aí começava a evaporar e matava as pessoas nas câmaras de gás.